Depois de um episódio polêmico, onde houve muita discussão, e logo mais vai sair um vídeo aqui no canal com a opinião de alguns parceiros do canal, onde a gente debateu sobre esse episódio. Temos um episódio que, já deixando a minha opinião, foi muito morno, deixando algumas pontas que serão explicadas mais pra frente. Eu sou o Box, esse é o canal Iniciativa Black Box. Vamos falar do quarto episódio da série The Last of Us. Começamos o episódio com a Ellie no banheiro brincando com a arma que ela pegou lá na casa do Bill, apontando pro espelho, faz até uma referência ao filme do Hermes e Renato. Está falando comigo? Você está falando comigo? Eu te mato, cara! Meio que parece que ela tá brincando mesmo com aquele objeto, né? Aí depois ela sai pra fora e aí a gente vê o Joel pegando o gasolina de uns carros lá e tal, pra que eles seguissem viagem e tal. Aí ele faz algumas perguntas lá, fala que é legal o jeito que ele tá tirando o combustível e tal. E daí, aí ele faz algumas perguntas e aí ela começa a ler um livro de trocadilho lá. E esses trocadilhos não fazem o Joel ter nenhuma reação, né? Não ri, não faz nada. Só manda ela ir pro carro e pra eles seguirem viagem. Avançando um pouco, eles estão no carro já seguindo viagem. E aí ele explica um pouquinho sobre o Tommy e tal. Fala que ele tem meio que uma síndrome de herói. E que eles participam de uma organização junto lá. Fazem um grupo, e que nesse grupo eles conhecem a Tess e tal, e aí o Tommy se junta, o grupo cumpriu seu propósito, ele fala, né, e aí o Tommy segue viagem e se alia aos vagalumes. Depois tem a cena deles entrando na floresta lá pra descansar e tal. Nessa cena a Ellie continua fazendo os trocadilhos, mesmo assim o Joe já participa um pouco mais, mas mesmo assim ele não demonstra muito que quer ficar ali com a Ellie, que afeição a Ellie ainda. Depois eles voltam pro carro pra continuar a viagem, e aí mostra lá a revista masculina do Bill e do Frank, e aí ela continua fazendo alguns trocadilhos e tal. Ela fala lá que o Joey fala que a Tess é família e tal, e que a Ellie é uma carga, e que só tá carregando ela porque a Tess, que é um membro da família pra ele, pediu pra ele levar ela. Eles entram numa cidade e vê uma zona de quarentena meio que parece desativada, né? Parece que já foi suspendido todos os serviços lá e tal. E aí corta um pouquinho mais pra frente e vê o cara pedindo ajuda. E, cara, quando eu vi esse cara pedindo ajuda, eu criei uma expectativa enorme de que iria ser feito e tal, mas, cara, nada do que eu imaginei e esperei aconteceu, né? Eu esperava mais ação nesse momento, mas, enfim. O Joel pede pra ele colocar o cinto e acelera em cima do cara, porque tudo ali não passava de uma emboscada, né? Daí tem uma confusão lá, o Joel bate o carro dentro de uma loja e começa um tiroteio. Aí o Joel pede pra ele passar por um buraco e se esconder, né? O Joel derruba alguns caras lá e tal, e depois é surpreendido por outro. E daí a Ellie vê que o Joel tá em perigo e sai pra ajudar ele, né? Aí nisso que ele sai, ela pega a arma que ela tem lá escondida, que o Joel não tá sabendo, e dá um tiro no cara. E aí o Joel pega a arma da Ellie de volta, pede pra ela voltar pro esconderijo e termina o serviço no cara, né? Termina o serviço com o cara lá. Nesse episódio, né? Nesse momento, a gente vê o amadurecimento precoce, né? Que a jornada vai trazer pra Ellie, né? Ela tá enfrentando os perigos aí desse mundo apocalíptico. Aí corta pra Rose, né? De 2 homens e meio, que eu não consigo não pensar nessa referência. Será que depois de viver perseguindo o Charlie e ela sobrevive ao fungo e agora ela é líder aí desses saqueadores aí no futuro apocalipse? Viajei um pouco aqui, vamos voltar pro episódio. De volta pra série, né? Vemos a Rose, entre aspas, porque eu não lembro o nome dela, interrogando um cara, e ela quer saber sobre outro cara aí, parece que é um cara que tá rendido, ele implora pela vida dele. A Rose lá fala que perdeu o irmão, e o cara fala, eu fiz o parto da sua mãe e tal, eu segurei você bebê e tal. E a nisso eles ficam trocando ideia lá, aí ela é chamada pra fora, porque aconteceu alguma coisa, e aí a gente vê o cara que o Joe derrubou, e mais um ferido lá, dessa Rose aí, fala pra ir atrás deles e tal, e pegar quem fez aquilo, né? O Joe e ele parece que ouvem tudo, né? E vão se esconder num prédio. Começa a subir lá até o máximo que o Joey aguenta. Basicamente isso. Aí vão dormir. Aí a Ellie, antes de dormir, fala um outro trocadilho lá. E aí dessa vez o Joel ri muito. E a Ellie também e tal. E depois vão dormir. E graças a esse livro de
de trocadilhos, a interação da Ellie lá com o Joel, o desenrolar, né, da relação entre os dois vai estreitando, né? A relação dele vai se estreitando, eles vão cada vez tendo mais cumplicidade entre si. Aí tem uma cena também pra trás, né, que eu acabei não comentando, que a Rose é chamada pra algum lugar lá e ela vai lá com o soldado da equipe dela. E eles entram numa sala e nessa sala tem umas fechaduras no chão lá e meio que uma cratera formada no chão e depois o buraco meio que se mexe assim e tal. E aí eles saem e fecham a porta e tal e aí o soldado fala, mano, aí tem que avisar o pessoal aqui que dessa parada aqui que o negócio é feio. Quem jogou o jogo já imagina, né, mais ou menos do que se trata. Mas como o episódio deixou em aberto, eu vou deixar em aberto também pra não dar nenhum spoiler. O Joe é acordado pela Ellie e quando ele olha pra frente, ele dá de cara com uma criança apontando uma arma pra ele. E aí o episódio acaba aí. Minha opinião é que deu uma declinada no episódio e que desde o terceiro episódio, né, do episódio anterior, que isso vem acontecendo, né? Eu pensei que eles iam fazer uma queda naquele terceiro episódio, depois subir de novo. Eu pensei que eles iam desenrolar mais essa batalha, vamos colocar assim, esse tiroteio entre o Joel e esses pessoal que tava saqueando eles. Eu esperava mais ação, eu esperava que ia ter mais kill e tal. Uma coisa que eu tô sentindo assim é que tá tendo alguma, não é censura, mas estão cortando as cenas onde tá tendo as kills, sabe? Todas elas não aparecem em tela, elas dão um corte e tal, e isso eu tô meio que chateado, me deixando meio que chateado com a série também. Eu pensei que até por causa do horário, né, do episódio que tá passando na HBO, que não iria ter esse tipo de censura. Mas isso é uma coisa que eu tô sentindo, né, não sei se vocês também. Deixa aí no comentário a opinião de vocês, não esquece de se inscrever, ativar os sininhos das notificações. Eu sou o Box, esse é o canal Iniciativa Black Box. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!